E hoje nós estamos iniciando mais uma série do nosso podcast. Esta série é uma série que me enche de amor, porque ela nos aproxima de nós e ela melhora os nossos relacionamentos e ela é totalmente dependente da nossa intimidade com Deus. Então eu, Verusca Queiroz, estou aqui com você mais uma vez, não por obrigação, mas por devoção ao nosso Deus Altíssimo e por amor a você e a sua vida, na certeza que juntos nós vamos crescer e amadurecer. E juntos também vamos construir um mundo melhor. E esse episódio, de mais 2 que vão vir, nós vamos falar da humildade de forma um pouco mais generalizada. Vamos assim explicar, mas fica aí comigo, porque eu sei que você vai, sim, ser edificado. E a humildade, muitos confundem, gente, com simplicidade. Mas não é bem assim. Existem pessoas que são simples, mas não são humildes. E existem pessoas humildes que não são simples. Não duvide do que eu estou falando, porque a bendita humildade é uma qualidade de caráter. Ela é uma virtude marcada pela consciência dos próprios limites, das próprias barreiras. Ela não se encontra, ela não comunga nem com a arrogância e nem com a prepotência. Já as pessoas simples, por exemplo, elas têm um comportamento natural e despretensioso, mas, infelizmente, muitos atribuem à simplicidade a falta de dinheiro, a falta de recurso financeiro, e ainda existem aqueles que atribuem esse termo simples à sujeira. Ah, fulano é tão simples, por isso que ele anda assim, desarrumadinho, sujinho. Entenda que quando eu falo aqui em desarrumado, não tem a ver com roupa de marca. Tem a ver com roupa não cuidada, no sentido de não ser lavada, tá? E olha só, gente. Outros ainda atribuem esse termo simples ou simplicidade à fraqueza, à modéstia ou até mesmo à inocência, mas não tem nada a ver com isso. A simplicidade não tem a ver com recurso financeiro, não tem a ver com a modéstia ou com a inocência. Ela tem a ver com o espírito leve e sincero. É uma característica que compõe o caráter daquele que é verdadeiro humilde. É a capacidade que o humilde carrega de agir em e com simplicidade. A bela humildade é apreciada como uma qualidade positiva que nos leva a reconhecer que todos estamos no mesmo nível de dignidade. Uma pessoa humilde, ela é modesta, simples e não é gananciosa. Você lembra da série passada que fala sobre as virtudes? Se você não lembra ou se não a escutou, eu te convido a escutá-la, porque ela fala com muita propriedade a respeito de muitas coisas interessantes para a nossa vida. Ela fala sobre as virtudes e ela fala da diferença entre a ganância e a ambição. Então vai lá, escuta com amor, com o coração aberto, que eu sei que você vai se beneficiar. Mas vamos voltando aqui ao tema humildade. A humildade, ela não se proclama, ela é silenciosamente percebida. Aquele que é humilde não se coloca como uma pessoa humilde. Se assim ele fizer, é porque ele já está dentro da faixa de pessoas dotadas de falsa humildade. Uma das características do falso humilde
é, na realidade, achar que ele é humilde. Quando se é humilde, outras pessoas é que nos reconhecem como humilde. A saber, gente, a humildade, ela alimenta bem os nossos relacionamentos. No entanto, quem não é humilde destrói qualquer relação. Para fundamentar o nosso conteúdo, eu trouxe aqui a origem da palavra humildade proposta pela cultura grega, que é a palavra humus, que significa terra. E esta é a mesma palavra que deu origem às palavras homem e humanidade. Entenda que a palavra humus se relaciona a uma substância de qualidade, ou seja, o estrumo que fornece a nutrição das plantas, saciando as suas necessidades e prevenindo-as de algumas doenças. E eu trouxe esse conceito aqui para juntos fazermos um paralelo entre a humildade e a humanidade, mas eu quero que você pense comigo da seguinte forma: já que o humus é a substância de qualidade que alimenta a planta, a humildade aqui será o humus, o estrumo de qualidade que alimenta a humanidade, que somos nós representando a planta, lá no conceito que eu falei. Meu Deus, eu fico assim pensando, que loucura foi essa revelação tão linda? Eu acredito que vocês ainda não estão entendendo a dimensão do que eu estou falando aqui. Mas vamos lá, a humildade, ela serve como uma nutrição de qualidade para nós seres humanos e ela vive. Aliás, ela vive em nós e ela previne algumas doenças. Mas eu falo isso por quê? Porque quem é humilde de verdade, fica ligado aqui, fica ligado, não se distrai. Quem é humilde de verdade se magoa muito menos. E às vezes nem se magoa, porque ele tem uma capacidade única, singular, de compreender a fraqueza do outro, de se colocar diante das dores do outro e de não revidar. Ora, nós vamos fazer aqui um paralelo entre as 3 camadas ou as 3 hierarquias da humildade, não é? As 3 camadas da pele, fazendo um paralelo da pele, derme, epiderme e hipoderme, com os níveis, com a hierarquia, com as camadas da humildade. E você vai perceber que a última camada, gente, a última camada, ela é extraordinária. E eu falo para você uma coisa. Eu vou repetir para você esta coisa, porque eu quero que você grave no seu espírito, não é no seu coração, na sua emoção, é no seu espírito. A humildade serve para nós como uma substância nutritiva de qualidade, que nos leva à prevenção de algumas doenças, tanto a nível mental quanto a nível físico. Falo isso porque a psicossomática, ela explica que quando a alma adoece, o corpo padece. Tudo aquilo, gente, que a minha boca cala, o meu corpo exala. Então, se eu não sou humilde de verdade, eu acabo adoecendo mentalmente. Se eu não vivo em congruência com quem eu sou ou com como eu estou, eu adoeço mentalmente. Eu
a quem é humilde na essência, que não se magoa facilmente, e ainda, se vier a se magoar, ele tem estratégias mentais para lidar com isso e fazer disso algo mais leve ou mais passageiro. Se ele se magoa menos, porque ele tem a capacidade única de compreender a fraqueza do outro e de não revidar, não porque ele se segura, mas porque ele de fato não tem o desejo de revidar. Gente, se ele não tem em si o desejo de vingança, de ficar maquinando a vingança, porque para ele não interessa o olho por olho e o dente por dente. Como, gente, essa pessoa, ela pode adoecer facilmente. Mas antes eu vou te trazer ainda mais um detalhe, que são as características de quem é humilde segundo o dicionário. O humilde tem modéstia, ele é simples, ele é sem vaidade. Mas essa vaidade, ela não é aquela vaidade salutar, de se arrumar, de querer ficar mais bonito ou mais interessante. A vaidade que este dicionário se refere é a vaidade que é prejudicial por ser uma vaidade excessiva, doentia. Aquela vaidade de querer fazer o melhor do que o outro, de querer ser mais bonito, mais inteligente, mais capacitado, mais destacado, que leva a pessoa a se sentir superior, a se comparar o tempo todo, a quando se arrumar, pensar em fulano, ciclano vai estar lá e eu quero estar mais bonito do que ele. Gente, essa é a vaidade inadequada, porque a vaidade adequada, a salutar, é aquela vaidade que traz como característica a consciência do indivíduo a respeito das próprias limitações. Ele se percebe como é e não esconde as suas fraquezas diante do outro. Olha como é interessante. Aí eu vou fazer novamente a pergunta que eu te fiz acima, antes de abrir esse parêntese. Como é que uma pessoa que tem essa modéstia, que não tem essa vaidade doentia, que sabe lidar consigo, que se movimenta bem, com simplicidade, diante das adversidades, se mesmo tendo tudo que as outras pessoas desejam, dinheiro, fama, poder, isso não mexe na estrutura dele porque ele lida com simplicidade. Sendo ele uma pessoa que tem consciência das suas mazelas, do mal que habita nele. E mesmo assim ele não esconde como essa pessoa que vive livremente vai adoecer facilmente. Como? Claro que é mais complicado. Claro que é mais difícil. Me responda você. Como essa pessoa humilde pode adoecer dessa forma? Sabe por que que ela não adoece? Porque ela vive em plena humildade. E quando você vive em plena humildade, você evita fingir, porque você não precisa fingir. E quando você tem que viver uma vida fingida, mostrando quem você não é, incongruente, você vive em tensão, em estresse, em ansiedade, em depressão e até em síndrome do pânico. Se essa pessoa, ela não precisa fingir porque ela simplesmente é quem ela é, então ela evita a tensão, que evita o estresse, que evita a ansiedade, que evita a depressão.
e que evita os conflitos que geram até a síndrome do pânico, que gera a falta de sentido de existir. Porque as expectativas inadequadas que a gente tem de si, que a gente faz com que o outro tenha de nós mesmos, elas acabam com o nosso sentido de existência. Gente, o adoecimento mental muitas vezes vem justamente dessa incongruência entre o que eu penso e o que eu falo, entre o que eu sou e o que eu quero mostrar que sou, entre o que eu sinto e o que eu autorizo o meu corpo, os meus olhos, a minha fala a se expressar, a mostrar. É mais difícil, gente, o adoecimento tocar nessa pessoa que ela simplesmente é humilde. Você está percebendo? O detalhe, gente, é que muitos começam humildes e depois muitos de nós caímos na armadilha do orgulho, que é meio que o anti-humildade, ou seja, ele se opõe à virtuosa humildade. Gente, é muito difícil você lidar com pessoas que não são humildes. E eu vou te dizer uma coisa, exercer a humildade também não é fácil. Você precisa estar muito aos pés do Senhor para que a soberba da vida não te alcance. Para que o orgulho e a vaidade em algum momento não te alcance. Não é fácil, principalmente para aquelas pessoas que têm poder, fama, dinheiro, que estão na posição de liderança. Elas, às vezes, começam com um coração tão humilde, mas ao longo do tempo, elas se perdem. Se perdem de si porque começam a se achar melhor do que os outros. Até mesmo porque quando a pessoa está na posição de sucesso, eu não sei se vocês concordam comigo, mas as pessoas têm medo de chegar para elas e dizer, cara, você está errado. Cara, a vaidade está te pegando. Até os próprios amigos. Ei, cara, presta bem atenção. Tu falou grosseiro com fulano, isso não tá legal não, tá ficando feio. Eita, amigo, tu tá tão orgulhoso, não era assim, tem algo mudando, vigia. As pessoas se retraem. Elas ficam meio que paralisadas com o sucesso do outro. Então, porque elas conquistaram sucesso em uma área, elas acham que elas têm sucesso em todas as outras. E mal sabem elas que o sucesso para uns é diferente do sucesso para outros. A dimensão de sucesso, para mim, por exemplo, sucesso é fazer a coisa certa, gente, no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa. E o que é a coisa certa, então? É fazer aquilo que o Senhor reservou para eu fazer. Naquele momento, com as pessoas, do jeito que o Senhor quer. Não tem a ver, para mim, ganhar dinheiro, fama, influência, poder ou status. Primeiro, gente, que para mim, a meu ver, não sei para você, isso é uma coisa que é minha. Ter sucesso aos olhos do mundo e da forma que o mundo propõe o sucesso não significa estar dentro da vontade de Deus. Ganhar rios de dinheiro, a sua empresa está dando certo, o poder, a fama, não tem a ver com o que Deus quer para você. Não tem a ver com a abundância de Deus. Até mesmo porque eu acho que Deus está mais envolvido na questão da prosperidade. Porque prosperidade é a ausência de necessidade. Estando você com recurso financeiro ou não. Quantas pessoas têm recurso financeiro altíssimo e elas têm inúmeras ausências, aliás, inúmeros vácuos de necessidades.
Elas têm necessidade em várias áreas da vida, tá? Então, para mim, existe meio que essas coisas muito bem determinadas, muito bem frisadas, muito bem resolvidas na minha vida. Então, para mim, ganhar rios de dinheiro não tem a ver com Deus está aprovando a tua postura e está aprovando a tua empresa, está aprovando a tua conduta. Eu falo isso, gente, porque a máfia é cheia de dinheiro. O mercado negro de pedofilia, de pornografia, de tráfico de órgãos, é cheio de dinheiro. E não foi Deus que abundou. A meu ver, para eu ter certeza, quando eu vejo que um homem e uma mulher, ela está vivendo uma vida de sucesso aos olhos de Deus, com um recurso financeiro excelente, para mim, ela atinge esse sucesso advindo do Senhor, que financeiro que reverbera no dinheiro, que reverbera na consequência da vontade de Deus sobre a vida dela, é quando ela, após conquistar tudo isso, ela não perdeu a sua família. Ela não perdeu a sua paz, o seu cônjuge, o convívio com os filhos. Ela não se rendeu à soberba, ao orgulho, à vaidade. Ela não precisou passar por cima de ninguém. Porque simplesmente as bênçãos correram atrás dela no caminho. Ela foi andando e as coisas foram acontecendo sem atropelamento. Eu sei que isso não é fácil, mas isso é possível. Os que perdem a humildade, se é que um dia tiveram, se perdem porque começam a acreditar que tem sucesso em todas as áreas da vida, se acham independentes e findam negligenciando outras áreas, às vezes a área espiritual, queridos. E assim a humildade vai sucumbindo ao orgulho e passa longe da pessoa. Mas aqui vai um alerta. Você sabia que existem excelentes empresários que são péssimos maridos e pais? Que existem excelentes pais que são péssimos cônjuges? E que existem excelentes cônjuges que são péssimos chefes? Infelizmente, uma área de sucesso não define o caráter nem a vida de ninguém. E o que acontece é que muitos findam negligenciando várias áreas da vida por ter a referência apenas uma área da própria vida. Gente, mas também existe, tá? As pessoas que são excelentes pais, excelentes empresários, excelentes esposos. Que eles conseguem harmonizar tudo, porque eles trazem em si ou trouxeram para si a humildade plena. E eu repito para você que deve ser terrível manter um relacionamento saudável com uma pessoa orgulhosa. Se não for muito Deus e o Espírito Santo a te dar graça, sabedoria e discernimento de espírito, se torna quase impossível não ser impactado com a altivez de espírito dessas pessoas. E eu trouxe aqui, gente, para você, esse tema que vai ser fragmentado em 3 capítulos e dividido em 3 camadas ou hierarquias. E nós vamos tratar hoje da humildade à luz dessas 3 camadas, fazendo um paralelo com a camada da pele. Hoje nós vamos ficar unicamente com a epiderme, tá? Mas vamos lá. Respira fundo, acalma o teu coração e a tua mente, se conecta com o agora, porque eu vou passar para ti o motivo dessa série. Porque eu acredito na importância do autoconhecimento, da família e da intimidade com Deus.
e suas transformações na nossa vida. Eu acredito de verdade que a humildade é o básico para se ter e se manter um relacionamento saudável. Eu creio ser impossível você manter um relacionamento saudável com uma pessoa orgulhosa. Falo isso porque o antônimo da humildade é mesmo de verdade a anti-humildade. E o orgulho, a altivez de espírito, a arrogância, a desobediência e a insubordinação e a vaidade excessiva fazem parte do orgulhoso. Gente, o humilde é modesto. Ele mostra as fraquezas e a limitação e as suas limitações. Ele se opõe ao arrogante, ao soberbo e ao vaidoso em excesso. Ele se opõe ao espírito altivo, à desobediência e à insubordinação, como foi dito acima. Me responda você. Como nós estamos diante dessa reflexão? Como está a nossa humildade diante dessa reflexão? E, gente, eu quero falar agora para você sobre a camada epidérmica da humildade, que ela é superficial. A humildade de aparência. Ela é aquela que ela é só de comportamento. Ela vai ser comparada, essa camada epidérmica da humildade com a camada epidérmica da pele, porque a camada superficial da pele é aquela que todo mundo vê, é aquela que é detectada assim que te olham e não tem como você esconder. Aliás, você não esconde, não é que não tem, você não esconde. E eu fiz esse paralelo porque a camada epidérmica da humildade, ela também é superficial e é exposta para todo mundo ver. O sujeito a mostra através dos seus comportamentos. O problema é que ele não se comporta assim porque acredita ou porque ele vê que é correto, mas porque esse comportamento vai lhe dar benefício. Essa é a camada epidérmica da humildade superficial. Ela só é usada para barganhar alguma coisa. Na hora que eu não tiver mais nenhum interesse naquele sujeito ou fato, naquele objeto, essa humildade vai por água abaixo, porque ela é só uma aparência, ela é só um comportamento consciente, calculado e interesseiro. Ela vem da cognição, da mente, da razão e não do coração, e muito menos da natureza do sujeito. Ela não é um sentimento interno. Então, foi por isso que eu a coloquei como superficial, como de aparência, porque ela não é intrínseca ao sujeito. O ruim dessas pessoas é que elas tendem a ser manipuladoras, elas tendem a ser dissimuladas. Essa prática de humildade gira em torno do próprio umbigo, das próprias necessidades e interesses. Então, na realidade, ela é só uma farsa, ela é uma máscara para o orgulho, é uma estratégia que mascara o seu ruim e ou o seu sentimento ou as suas verdadeiras vontades. A exemplo, sabe aquele cliente que marca com você e não vem e nem te avisa? Que sempre te faz de besta e que ao encontrá-lo você sempre sorri? Você sempre desculpa e o trata bem como se nada tivesse acontecido? Aí todos que estão ao teu redor, que trabalham contigo, pensam, vixe, como ele é educado, como ele é humilde, olha, nem se aborrece. Mas na realidade, por dentro você está se corroendo, muitas vezes até com ódio. Pois é.
Aí é justamente disso aí que eu estou falando. Mas você diz assim, mas Verusca, isso é educação. Você tem que ser educado com todo mundo. Eu te digo que não, isso não tem a ver com educação. Porque se fosse por educação, você educadamente pontuaria que você está perdendo tempo, que está errado ele marcar com você e não avisar, né? Que você poderia estar atendendo outras pessoas. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Se não fosse esse cliente que te dá recurso, se fosse uma outra pessoa que não vai te dar o ganho que este cliente te dava, você trataria da mesma forma? Porque se você não trataria da mesma forma, então não é por humildade, não é por educação, é por necessidade. Você se faz humilde por necessidade. Porque senão você falaria com ele com a educação. E também não tem a ver com respeito. Gente, tem a ver com uma submissão à necessidade que você tem e aí você se faz de humilde. Você engole tudo que você está sentindo. E olha, gente, ele age assim para que o outro acredite que ele é humilde, que tem uma boa impressão dele. Mas, na realidade, ele só quer barganhar. Quando acabar o interesse, ele acaba também a prática da humildade. Sabe, quando as pessoas estão interessadas em um paquera, por exemplo, e começam a tratar muito bem a mãe dele, como se ela fosse uma pessoa muito humilde, muito gentil, muito... Mas depois, quando acontece algumas coisas, ela não suporta mais. Também é esse caso, tá? A humildade, na realidade, é só uma farsa. Atenção, gente, pois se você der poder a uma pessoa que tem humildade de aparência, você corre um grande risco. Porque na primeira oportunidade que essa pessoa, que é humilde de aparência, tiver, ela vai te passar a perna. Porque ela é mesmo interesseira. Às vezes ela quer até o seu cargo. Inclusive, muitas vezes, quando essa pessoa ela é gentil e educada, não tem a ver mesmo com você, mas com o que você pode proporcionar a ela. A pessoa humilde, ela pode ser educada, mas nem toda pessoa educada, ela é humilde. Fique atento, porque é exatamente isso que eu estou dizendo. Observe como você se encontra dentro dessa reflexão. A tua humildade, como ela está. Você, como trata as pessoas com uma certa humildade. É por amor ou é por interesse? Reflita. Assista o próximo episódio que nós vamos falar sobre a segunda camada da humildade, que é a derme. E aí nós vamos aprofundando. E o terceiro, nós vamos falar da hipoderme. E eu creio que você vai ser muito beneficiado com essa série. Eu aprendi pra caramba com ela. Fique bem. Até o próximo episódio.